Meu nome é William Patrick e hoje nós vamos falar sobre o Verbo. Se no princípio Cristo era o Verbo, quem é o Verbo no tempo presente? Fique conosco, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo. Nos próximos minutos nós vamos estar falando sobre isso, então fique conosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, verso 1, está escrito assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Em algumas traduções vai estar escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A ideia central hoje é nós entendermos da seguinte forma: no princípio Cristo era o Verbo. E o que é o Verbo? O Verbo é a ideia da palavra em movimento, da palavra em ação. Então tudo aquilo que Deus no início determinou que fosse feito, todo haja que você lê ali no capítulo 1 do Gênesis, estava Cristo materializando o que Deus estava dizendo. Ele era o Verbo no princípio, e tudo que foi feito por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então nós temos um entendimento, uma ideia simples e clara, de que tudo que é feito no princípio é feito através de Cristo. Ele é o Verbo no tempo inicial, no princípio. Ele estava com Deus e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, quando nós dizemos que houve um haja no princípio, houve uma iniciação, houve um movimento, nós temos o entendimento de que o movimento que houve foi o Cristo. Então, quando Deus diz que haja luz, Cristo é a palavra verbalizada que torna a luz possível, que dá a origem da luz ao mundo, que dá origem a essa luz que vem ao mundo, e todas as outras coisas. Nada do que foi feito sem ele se fez, porque o próprio Cristo é a ideia de um movimento, de uma palavra em movimento. Agora, se do princípio ele era o Verbo, então quem é o Verbo no tempo presente? E essa é a pergunta que nós queremos responder hoje. Quem é o Verbo no tempo presente? Nos dias de hoje, quem se tornou o Verbo se Cristo subiu aos céus? O Espírito Santo? O que você acha? Quem você responderia? Você acredita que o Verbo no tempo presente é quem? É o Espírito Santo? Pois eu digo que não. A Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, é o Verbo no tempo presente. Nós que fazemos parte do corpo da noiva de Cristo, qual ele é o cabeça do corpo de Cristo, nós que fazemos parte desse corpo somos o Verbo no tempo presente. Como assim, William? O que você quer dizer com isso? Assim como no princípio nada do que foi feito se fez sem Cristo, nos nossos dias nada do que será feito, nada do que Deus determinar que for feito será feito senão pela noiva do Cordeiro, pela Igreja de Cristo na terra. Então, quando nós dizemos que a noiva de Cristo é o Verbo no tempo presente, nós estamos dizendo da seguinte forma: se Deus determinar que não haverá mais fome, a noiva de Cristo levará comida. Se Deus determinar que não haverá mais escravidão, a noiva de Cristo levará liberdade. Se Deus determinar que não haverá mais isenção ou qualquer tipo de problema, a noiva de Cristo levará a solução e apaziguará aquela situação. Nós, como noiva de Cristo na terra, somos o Verbo do tempo presente. Então não pense que quando Deus diz: eu vou matar a fome daquele povo, a comida cairá do céu, ou a terra de repente ficará fértil, senão a noiva de Cristo levará a comida àquele povo. Não só a comida natural, mas o alimento que também é espiritual. Porém não é sobre isso. O que eu quero apontar para você nessa noite, no dia de hoje, o que eu quero te apontar hoje é que
a noiva de Cristo é o verbo no tempo presente. E você que é noiva e tem esperado Deus cumprir as promessas que Ele tem feito, eu tenho algo a te dizer. Você é o verbo no tempo presente. As promessas que Deus tem feito nos dias de hoje, cabe a nós fazermos com que essas promessas se cumpram. Como assim, William? Então quer dizer que aquilo que o Senhor está prometendo será feito através da igreja de Cristo na terra? Com certeza. Cristo, o Senhor, aquilo que Ele determina sobre a terra, Ele deixa como representante quem? Quem tem legalidade sobre o documento. Vamos entender de forma comum. Se você não está com a parte presente, e não que Cristo não esteja presente, meu irmão, não entenda nesse formato, mas se Cristo sobe aos céus e o noivo já não está mais para assinar um documento, quem responde? A noiva. De forma natural nós entendemos isso, e você vai falar, mas isso é simples burocracia humana, William, isso não funciona assim nos céus. Pois eu acredito, como diz um amigo nosso, o profeta, ele costuma dizer que tudo que é feito no céu é uma cópia, na terra, perdão, tudo que é feito na terra é uma cópia dos céus. E assim eu creio que várias pessoas têm esse mesmo entendimento, assim como nós. Então eu acredito que até a burocracia, ela funciona de forma parecida, por incrível que pareça. E sim, quando o noivo não está, quem assina pelo noivo é a noiva. Quando o noivo não está, quem manda no lugar do noivo é a noiva. Todas as determinações que o Senhor tem colocado para os nossos dias, todas as determinações que o Senhor tem escrito para os nossos dias, cabe a nós, como noiva de Cristo na terra, ser o respaldo jurídico para que isso aconteça. Ser quem vai firmar esse documento, tomar responsabilidade para si e dizer, nós vamos fazer, nós somos o verbo no tempo presente. Irmão, entenda uma coisa, o Senhor não vai mandar dos céus a resposta, a providência ou a bênção que Ele está para mandar. Ele está esperando que você, como noiva na terra, como representante do Cristo vivo, faça aquilo que é para ser feito. E você vai me dizer, William, mas eu não sei o que é para ser feito. Sabe sim, porque o Senhor tem determinado nos nossos dias as coisas que devem ser feitas. A palavra não tem sido rasa, aquilo que o Senhor tem liberado sobre a terra não tem sido escasso, a sua palavra tem sido abundante. Nós estamos exatamente no tempo da revelação, no tempo já findouro, então não é por falta de entendimento. O Senhor tem liberado uma palavra específica. Ele não tem liberado uma palavra solta no ar. Ele não tem dito coisas sem fundamentos ou nexos, mas Ele tem apontado para um lugar no qual a noiva de Cristo tem caminhado. É claro que nós temos, como qualquer tipo de gente, dificuldade às vezes de entender, de compreender ou até de praticar, mas eu quero te dizer que não haverá resposta senão por você que se fez noiva de Cristo na terra, por você que tem sido parte do corpo da igreja de Cristo. Então, o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Que você que representa o Senhor Jesus na pessoa da noiva de Cristo, você tem não só o dever de ser verbo no tempo presente, mas tem também o direito. Nós, como igreja, temos o direito de reclamar, de reivindicar essa autoridade verbalizada daquilo que o Senhor quer cumprir na terra. Então, se nos nossos tempos haverá libertação, se nos nossos tempos haverá bonança, se nos nossos tempos haverá qualquer outro tipo de promessa a se cumprir, nós somos, como noiva de Cristo na terra, a resposta para as nações, a resposta. Nós vamos sarar a terra, nós vamos fazer. É isso que você tem que entender. Isso não é só uma obrigação, não é a obrigação da noiva ser o verbo daquilo que Deus está prometendo, é uma honra. E isso é próprio de quem entendeu. É você não se sentir obrigado, mas se sentir honrado. Então, a palavra de hoje, ela vai dizer para você da seguinte forma: seja noiva, seja o verbo no tempo presente. Não espere que o ímpio faça aquilo que a noiva foi chamada para fazer. Faça com a autoridade que lhe foi dado a ser feito, porque o Senhor vai honrar aquilo que você está trabalhando para que aconteça. Que você receba essa palavra no teu coração e que você possa, a partir de então, praticar, colocar em prática essa autoridade que tem sido derramada sobre você. Que Deus abençoe a tua vida, fique em paz e até a próxima.